Bom dia, gente. Oi, Caroline, querida, bom dia. É bom dia aqui ainda. Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Carol? Oi, gente. Oi, é a Rosi? Bom dia, aqui já é noite? Nossa! Mas que horário que é aí, Carol? De onde você tá? Onde você tá falando? De onde? Oi, Alexandre, tudo bem? Alexandre é meu vizinho, ele é aqui de Floripa. É meu amigo. Tudo bem, Carol? Carol, de onde você tá falando, minha amada? De onde você é? 10 da noite? 10 horas de diferença? Tailândia! Uau! Sério? Caramba, tu tá longe, hein? Amo Floripa, eu também. Você já conhece aqui? Ah, você é do Paraná, de que lugar? O Alexandre também é de Florianópolis também. Ele mora aqui perto de mim, ele é meu vizinho. Praticamente meu vizinho. E nossa, do Paraná, você tá há quanto tempo na Tailândia? Ah, que bom. Você tá há quanto tempo aí na Tailândia já? Ah, Florianópolis é uma cidade aqui, ela é maravilhosa, né? Aqui é tudo muito lindo, é muita natureza. Pequena, mas sempre fica em Curitiba. Ah, que legal, 3 anos. Uau! Você foi a trabalho, Carol? Ah, que interessante, gente. Eu tô aguardando aqui um pouquinho o pessoal ir chegando. Enquanto isso, a gente vai batendo papo, Carol, porque essa live vai ser assim muito legal. Top demais. Se for pra voltar a morar no Brasil, escolheria aqui. Nossa, aqui é muito, muito bonito, é muito legal. Mas, assim, Florianópolis não tem o que falar. Exatamente, Carol. E enquanto a gente vai aguardando aqui o pessoal entrando, a gente vai conversando. Oi, Roger, tudo bem? Boa tarde. Não, é bom dia, boa tarde. Eu ainda não almocei, então pra mim ainda é bom dia. E pra vocês aí. Então, Carol, é muito, muito legal. Muito, muito bom. Vamos batendo aqui um pouco papo. Pedro Dias também, seja bom dia pra você, Pedro. Enquanto a gente tá de Roger, o Roger também, ele é daqui de Santa Catarina. Ele tá numa cidade que tá quantos quilômetros daqui de Floripa, Roger? Você tá a quantos km daqui? Me apaixonei pelo país e pela cultura. Trabalho remoto, aí mudei pra cá. Ah, tá explicado. Ah, teu namorado passou um mês aqui, que tudo. Carol, de que é... Nossa, que legal. Você trabalha em que parte de área de trabalho você trabalha, Carol? Você já conhece as terapias, já faz terapias assim, holísticas, terapias energéticas, vibracionais, você conhece? Alice, Analice, tudo bem? 80. Roger, você não tá tão longe de mim, né? Tá próxima aqui. Bora vir pra cá pra gente fazer uma trilha aqui da Costa da Lagoa enquanto eu tô aqui, que eu volto pra Sampa em junho. E seu namorado passou um mês aqui, então, Carol. Aqui é muito. Nossa, aqui pra pessoa vir pra de férias aqui. Então, oi, Cris, tudo bem, minha querida? Eu tô bem, e você? Analisa, tá onde, minha amada? Fala pra mim aonde você se encontra, onde você tá, de que lugar você fala. E realmente, gente, aqui Florianópolis, ela tem um lugar de muita natureza, pertinho. É um lugar de muita natureza. Eu faço a ADS no Face e no Google, mais automação para campanha, mas quero fazer transição de carreira. Eu tô nessa pegada de expansão. Que tudo, uma ó. A Analice é também do Paraná. Analice, a Carol também é do Paraná, mas ela agora tá morando na Tailândia.
De que lugar do Paraná você é? Da própria de Curitiba? Mas é muito bom, viu, Caroline? Assim, não sei o que, que você busca assim na tua jornada, se você já teve aí teu despertar, se você já tá buscando aí a tua missão, né? A tua missão de alma, o teu chamado. Porque isso vem muito forte, tá, gente? Eu falo porque eu de formação, gente, eu sou advogada. Eu advoguei no ramo do direito aí 20 anos. E os meus últimos 10 anos foram dentro da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Eu era uma assessor técnica do registro público, trabalhava com análise de contratos, gente, na parte singular. Então, e eu sou de Ampere, perto de Francisco Beltrão. Eu tenho uma amiga que é de Francisco Beltrão, a Lauane, você conhece? E quando eu fiz essa transição, tá, de carreira, né, da saída da área da advocacia, né, para vir para a área das terapias, eu falo que a vida puxa a gente, chega uma hora na parte nossa do nosso destino, né, da nossa caminhada e da nossa jornada, que a própria vida te encaminha para que você siga o teu caminho, né, siga a tua missão. Aí eu tinha assim uma depressão muito forte, gente. Eu fiquei 15 anos com depressão, cheguei no fundo do poço, tá? Se alguém aqui já teve depressão, sabe o que é ou conhece alguém que tenha, a gente sabe o quanto desafiador só as pessoas que passam por isso, elas sabem o que ela sente, porque a gente não consegue olhar a situação do outro pelos nossos olhos, né, gente? Eu falo, só a pessoa que passa pela situação, ela sabe o que ela enfrenta, não é verdade? Então, na época, eu recebi bastante sessão de ancoragem, que é uma das terapias que eu atendo, tá? E eu lembro que na época, eu tava com 15 anos, tomava 2 remédios, tá, gente? De manhã pra dormir e um ansiolítico, né? Eu tomava sertralina e frontal pra dormir. E eu lembro que o médico falava assim pra mim, quando eu até troquei de médico, tá? eu fazia acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. E eu lembro que eu havia trocado de psiquiatra, né? E eu comecei a fazer sessões de ancoragem com uma moça lá de São Paulo. E ela foi me atendendo, eu ia a cada 21 dias, e eu fui melhorando, gente. 4 meses eu tive alta do psiquiatra. Então, pra mim, foi uma transformação muito grande. Então, eu falo que eu dedico a minha vida à ancoragem, né? Tudo que eu vivi, os processos que eu vivi, tudo que eu passei, porque foi graças à ancoragem que me trouxe pro meu caminho, né? Que trouxe aqui pra minha missão, trouxe pro meu trabalho, trouxe pras terapias. Porque se eu não tivesse recebido sessões, se eu não tivesse passado por todo o processo, né? E quando a gente começa a entrar no autoconhecimento, você começa a buscar cursos, você começa a fazer formações. Eu fiz formações depois em Reiki, depois eu fui entender a parte da constelação familiar, porque eu falo que desde pequeno eu venho com N problemas, né, gente? E quem aqui não tem problema, né? Quem aqui não, às vezes, nasceu numa família que você passa por tanta coisa, né, gente? E eu lembro que eu falava assim, gente, não é possível ser dessa família. Eu falava assim, não é possível, né, ter nascido nessa família. Eu sou diferente deles. Eu ainda tô buscando minha área, mas gosto muito do reiki, apometria, assim, antigamente era apometria, né, que hoje a gente fala que é a terapia de ancoragem, radiestesia, mas mês que vem tem uma ligação com os meus mentores e vamos ver se consigo alguma informação, mas é bem isso, tá? E então, quando você entra nesse processo, gente, de busca interior, você não para, tá? Porque você entra num propósito que você começa a ir buscando conhecimento, ferramentas, expansão de consciência, para quê? Para que você se torne empoderada, para que você assuma as rédeas da sua vida, tá? E também não dependa mais de terceiros, tá? Eu preciso de alguém para sempre me atender, acontece isso. Então, quando você vai se empoderando, você vai assumindo as rédeas da sua vida, e dependendo de alguns cursos que você faz, você se empodera e toma as rédeas da sua vida, tá? Então, por que que... E com essa jornada que a gente tem, né? Eu tô nas terapias já faz 7 anos. Eu fiz o curso da ancoragem em 2018.
Tu já é a própria ancoragem, exatamente, Roger. Então, assim, o Roger também ele também é da ancoragem, mas ele tá anos-luz à minha frente, tá? O Roger, ele trabalha numa área maravilhosa, tá? O Roger, ele é facilitador de curso, ele trabalha magia, ele é facilitador do curso Magia dos Orixás. Nível 1, nível 2, gente, é um curso assim maravilhoso que trabalha a parte ancestral, gente, é muito forte esse curso que ele dá, assim, eu falo que são virada de chaves, tá? E tanto como a ancoragem 5D, né, que é a ancoragem que ela da Roside Portillo, que foi meu último curso que eu fiz agora. Carol, foi o último curso. A ancoragem 5D, o que é? É você tá num corpo, vivendo num corpo na terceira, com a tua consciência na quinta. Então, quando você tá com o corpo, estamos nos mesmos patamares, sua linda. Ah, Roger, querido. Então, quando a gente tá com o nosso corpo aqui, porque o corpo aqui a gente tá na terceira porque a gente vive aqui, né, gente? A gente tá aqui na Terra. Eu falo que a Terra é uma grade, tá? Isso você vai aprender no curso da ancoragem 5D. A Terra é uma grade e a gente tá conectada nessa grade horizontal aqui. A gente tá colada aqui nessa grade, né? Que é a nossa terceira dimensão, né? O corpo tá aqui. E as nossas consciências, geralmente, das pessoas ficam na terceira, quarta e quinta. Então, quanto mais expandida você conseguir ter a sua consciência, deixar que ela permaneça o maior tempo na quinta dimensão, tudo que acontece com você aqui, você não fica reativa, você entra para o teu centro e você toma decisões de forma clara, com consciência, com discernimento, com clareza. Então, gente, eu falo que esse curso assim é maravilhoso, maravilhoso. Então, voltando aqui, Carol, e a gente passa, eu falo porque a gente passa por esse processo, tá? Todos nós passamos, tá, gente? Quer você queira, quer você não queira. Por quê? Antes da gente vir pra cá, a gente fez o nosso plano, né? A gente desceu aí com as nossas... onde a gente ia nascer, com o nosso destino, que pode algumas coisas serem ajustadas, os desafios que a gente ia passar... as probabilidades, né? Porque nós somos seres multidimensionais, né? E conforme você vai fazendo uma virada de chave, você vai mudando a tua linha tua paralela, né? Você muda a realidade que você tá. Então, tudo depende de como você tá dentro. Então, é muito importante esse processo de autoconhecimento. Porque você não fica manipulável de outros, de pessoas, de situações, porque você pulsa as retas da sua vida, você não vira um boneco de manipulação, aqueles que ficam mexendo lá, não sei como é que chama aquele que você coloca os dedinhos assim, eles ficam dançando com aquelas cordinhas, fantoches? É fantoches? Não sei como é que chama aqueles. Então a gente começa o quê? A tomar as nossas próprias decisões, tá? E desemaranhar dessas energias. Então, aqui é só uma breve abertura. Por quê, gente? Para vocês poderem entender como funcionam as coisas, né? Como vocês estão, como funciona. Marionetes. É isso mesmo, Roger. As pessoas que não estão despertas, as pessoas que não têm a consciência expandida, que elas ainda estão presas na Matrix, é isso aí que o Roger colocou, marionetes. As pessoas são marionetes do que? Do que estão vivendo, gente, da tridimensionalidade, que é a 3D, tá? É aquilo que você acha, que você só acha que a tua vida é só ganhar dinheiro, trabalhar, levar aquela vida, aquela rotina, achando que não, gente, não é só isso, tem mais coisas, tá? Tem muito mais. A gente precisa estar ancorado aqui na Terra, sim, porque a gente materializa tudo aqui na Terra, tá? A gente materializa aqui na Terra, mas nosso corpo físico tem que estar aqui, mas a nossa consciência em 5D, quanto mais você conseguir sustentar a tua consciência em quinta dimensão, entrando numa neutralidade, no não julgamento, coerência, uma ética vibracional. Então, o campo 5D, que é a intenção, né? Ele
ele não é você falar, é o teu próprio campo te denuncia, tá? O teu próprio campo te mostra se você tá numa consciência 5D ou 3, 4D. Uma consciência 3D, eu tô vibrando no medo, eu tô vibrando numa ansiedade, numa depressão, em várias coisas eu tô vibrando. Numa procrastinação, numa sabotagem. A consciência 4D é aquela que você está começando a despertar, você já entende que tem algo além do material, tem a questão, a espiritualidade, tem outras questões, você já começa a olhar para outros corpos, corpo mental, corpo emocional, corpo causal. Então você já começa a ter uma outra consciência, mas ainda você fica oscilando entre quarta e terceira. E quando você começa já a ir para uma quinta dimensão, uma consciência de quinta dimensão, o que é o referencial? É você conseguir sustentar o máximo possível numa quinta dimensão, tá? E não se emaranhar com as coisas aqui da dualidade, que é o mais desafiador, tá, gente? Eu falo porque esse processo... Oi, Fátima, querida. Oi, Mariana. É a Maria, o Pedro Moraes. Então, esse processo, gente... Fátima, querida, tudo bem, minha amada? Esse processo, gente, ele é desafiador, tá? Para todos nós, tá? Até para as pessoas que estão até mais expandida que eu, que um de nós aqui... É esse processo de você permanecer na quinta que é o mais desafiador. Mas a gente chega lá, não é verdade? Então, vamos lá para o propósito da live. O que é essa sessão diagnóstica? Eu falei também que quem estivesse nessa sessão diagnóstico, eu iria sortear uma sessão diagnóstico premiada, tá? Então, as pessoas que ficarem comigo desde o começo da live até o final... participarão desse sorteio, tá, gente? Eu vou fazer um sorteio de uma sessão premiada, que seria uma sessão diagnóstico, mas para você poder ganhar essa sessão, você precisa estar aqui na live, do começo agora dessa live, até o final, tá? Eu vou anotando aqui os nomes, porque no final eu faço um sorteio. Se a pessoa estiver aqui na live até o final e ela for sorteada, ela vai receber essa sessão. Se eu chamar e ela não tiver, eu faço um outro sorteio para as pessoas que estiverem aqui, que ficaram na live até o final. Porque a Carol foi uma das primeiras que entrou, a Carol, o Roger. Então eu tô marcando aqui os nomezinhos, depois eu vou cortar os papeizinhos aqui e a Caroline. E vou fazer esse sorteio, certo? O Amauri também veio, não sei se ele vai continuar na live, se ele tá aqui ou não. O Alexandre também entrou, mas não sei se ainda tá. Então, eu espero vocês até o final para vocês participarem desse sorteio. Eu quero, seu lindo! Porque, gente, essa sessão de diagnóstico, ela é muito boa, tá? Cris, me fala um pouco dessa sessão de diagnóstico. Gente, o que eu tenho percebido? Ah, que delícia! A gente que atende bastante, o Roger nem se fala, então, o que eu senti? Muita gente vem pra sessão, bora, é isso aí, Carol! Muita gente vem pra sessão, uma sessão de ancoragem, uma sessão de malha ancestral, ou várias coisas estão acontecendo, ou às vezes não tem nem noção do que tá acontecendo, gente. Isso que é o pior de tudo. A pessoa, ela só tá apagando incêndio. Ela tá infeliz, ela tá frustrada, eu não suporto mesmo o meu trabalho. Gente, que na minha época, quando eu saí lá do meu trabalho, eu lembro que eu ia trabalhar, já falava assim, meu Deus, eu já não aguento mais fazer isso. Eu ia, sabe quando você vai pelo dinheiro? Tipo assim, mas é ele que paga minhas contas, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu ia trabalhar, falava, meu Deus, que coisa, eu não aguento mais vir para esse ambiente, eu não faço mais parte daqui, não é mais o que eu quero fazer. Então a gente começa a vir com um monte de questionamento, né? Um monte de coisa.
Então, o que eu quero dizer, gente? Que a gente, às vezes, faz coisas que a gente não quer. A gente tá apagando incêndio, a gente tá cheio de bloqueio, tá cheio aí de desafios, de problemas, tá sabotando até, tá ansiedade, tá morrendo de medo. Eu tenho medo horroroso. Tem pessoas que falam assim, Cris, eu tenho muito medo. Mas medo do que você tem? Então... Cris, eu tô passando por tanto problema, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu não consigo tomar uma decisão, eu não consigo fazer um movimento, eu não sei o que está acontecendo comigo e como eu resolvo essa situação, como eu faço para sair desse buraco, como eu faço para sair disso. Tá, gente? Não é só uma questão de trabalho, é uma questão com família, relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, questão financeira, tá? Eu entro num ciclo repetitivo, nossa, eu assim, o meu financeiro tá ladeira abaixo. Olha, eu começo a dar uma subida, vem alguma coisa me dá uma rasteira. Vou lá, volto de novo, tudo para trás. Começa a prosperar, vem, puxa o meu tapete. Não vou, não produzo, não tenho ideias, não consigo me movimentar. Sinto um monte de sensação, eu sinto um apego muito grande com as pessoas. Eu sou dependente emocional das pessoas. Eu sinto que tô passando por isso. Gente, vamos falando aqui, interagindo aqui comigo, se vocês estiverem passando por alguma coisa dessas que eu tô falando, porque é o que tá vindo aqui pro campo, tá? Porque quando a gente abre aqui uma live, gente, a partir do momento que a gente tá aqui com vocês, tá conversando, eu vou sentindo o campo, né? A gente vai sentir um pouco as informações que vem, porque tudo é um campo informacional, tá? Então, muitas vezes a gente vai sentindo o campo aqui de vocês. Então, olha, Cris, a minha vida tá estagnada, eu tô passando por N problemas, tá? Mas eu não sei se eu já quero entrar direto numa sessão de ancoragem com você, se eu quero já fazer direto uma sessão com a cura, né, financeira multidimensional, que é uma formação que eu fiz também, muito boa. Ela atua bem em 5D, tá, gente? Essa cura financeira multidimensional. Por quê? Porque é você, tá? Eu vou conduzindo você vai fazendo uns comandos, você que vai trazendo essa força pra você, tá? Tira daquele que vai lá limpar, tá? Tirar as coisas, chama você pra responsabilidade, sabe? A ancoragem 5D tá nessa pegada agora, de não só fazer a limpa, mas você trazendo a tua responsabilidade também, tá? Porque se você também vai empurrando as coisas, você só tá recebendo, só quer uma limpeza, também você estagna, você não sai do lugar, tá, gente? Vocês não evoluem. Então precisa trazer uma consciência para vocês e fazer esse movimento com vocês, para que vocês também comecem a entender como é que funciona. Exatamente, às vezes apagando incêndios que não são nossos. Mas, Fátima, eu vou te dizer uma coisa: se conectou com a gente, é nosso. Por que ela tá falando também isso? Como não diferenciar se é meu ou não? O que acontece, gente? As pessoas, elas são espelhos para nós, tá? As pessoas, tudo que acontece na nossa vida não é o problema. O problema é meu marido, o problema é meu vizinho, o problema é meu pai, o problema é minha mãe, o problema não, gente. Nós vivemos num campo informacional, tá? E transgeracional. E um campo mórfico e o campo coletivo, tá, gente? A gente tá emaranhado com um monte de coisa, tá? Então, o que acontece? Tudo que acontece na nossa vida, ciclos repetitivos, tudo que tá acontecendo, gente, tem esse padrão. As pessoas são espelhamentos pra gente. Elas estão espelhando aquilo que tá dentro de nós, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe se olhar. Não tem noção, que nem aqui a Fátima falou, quando é que eu sei que é meu, quando é que eu não sei. Você tem que sentir da onde tá vindo isso. Precisa sentir.
Se isso é se eu perguntar pro teu corpo, isso é meu, isso é de alguém, eu tô emaranhada com alguém, é de ancestral, da onde tá vindo isso? Sentir. Se de repente você tá bem, você tá super bem, vem uma informação para você ali, intrusa, alguma coisa entrou no teu campo, aquilo ali não era seu. Você só, por você talvez você ser empata, você pegou essa informação e trouxe para você, mas aquilo não é seu. E a partir do momento que você traz aquela informação para você, você passa a sentir aquilo. Começa a sentir dentro de você aquela informação. E às vezes ela nem é sua, tá? Esse medo, essa ansiedade. Mas se ela também chegou até você, porque você também tem link, tá? Então, como que funciona a sessão diagnóstico? Por que eu criei essa sessão diagnóstico, gente? Para trazer para vocês uma clareza, uma consciência e uma direção daquilo que está acontecendo com você, tá? Exatamente. Então, o que acontece, Cris? Eu tô apagando muito incêndio, tá acontecendo muitas coisas comigo. Então, a gente, dentro do que você traz, a gente vai sentindo aí o que é a mais importante, a principal, né? Aquela que tá mais gritando dentro de você. Porque às vezes, quando as pessoas vêm para atendimento comigo, elas não estão só com um problema, gente. Elas estão com muitos problemas, muitos desafios. Porque uma coisinha vai puxando a outra. Só que a gente precisa buscar a raiz, tá, gente? A raiz do problema. Porque aquela raiz, a gente tem que chegar naquela raiz. Porque é como se fosse uma cebola, você vai tirando as camadinhas, mas tem que chegar na raiz, tá? Olhar de onde está vindo aquilo. Então, dentro da sessão diagnóstico, o que eu faço? Você vem trazer essa questão, Cris, está acontecendo isso comigo, eu tô passando isso, eu tô vivenciando isso, só tô apagando incêndio, eu tô com medo, eu tô com ansiedade, eu entrei no processo de estagnação, de procrastinação, eu não ando, não sei o que fazer, parece ter uma força que me puxa para trás para eu não ir para frente. Então, o que acontece, gente? Quando a gente tá num campo de uma sessão diagnóstico, seja uma sessão, tem um campo, se forma um campo, tá? E conforme a pessoa vai conversando, eu falo que vai abrindo as dimensões conscienciais, tá? Abre aí as consciências. Então começa a vir o quê? O campo informacional começa a se comunicar com o meu campo informacional. Então começa a vir as informações para mim. Tipo, o exemplo. Eu tenho uma questão assim, a fulana de tal, ela tá na criança interior dela, ela tá presa na criança. Então, algumas informações você vai perguntando pra pessoa, tipo, quanto tempo tá acontecendo isso? Gatilhou com o quê? Então, a gente vai buscando essa informação, tá? E conforme a pessoa vai falando e vindo aquela informação, eu vou trazendo pílulas de conhecimento, tá? De onde tá vindo, olha, tá acontecendo por isso, tá uma questão ligada aqui, tem um processo aqui, tem contratos. Eu atendi agora uma cliente, né, na sexta-feira, ela me trouxe uma questão de relacionamento, tá? Ela falou, Cris, é impressionante, desde que eu fiquei viúva, eu não consigo me relacionar. Ela falou pra mim. Então, na hora que eu fui ver ali que abriu o campo dela, ela tinha contratos ainda com o marido, com o ex-marido dela que faleceu. Tá presa a ele. Então, assim, a gente traz ali pra você, porque não é só que pra ela nem imaginava isso. Então, a gente traz esse campo e essa informação. E a partir do momento que vem essa informação pra você, com essa consciência, e você começa também a interiorizar isso dentro de você, o que acontece? Alguém sabe aqui me responder? O que acontece quando você começa a ter consciência do que está acontecendo, dos processos que está passando, saber por que aquilo chegou até você? Vocês sabem responder o que acontece? Sabem, gente? Tá todo mundo quietinho aqui, vamos conversar aqui comigo no chat, gente. Conversa aqui comigo. O que acontece, gente?
vira uma chavinha. Uma chavinha. Então, a partir do momento que vira essa chavinha e você começa a fazer diferente, você começa a mandar uma informação diferente pro teu campo informacional. Então, você já começa a mudar a tua realidade. Então, Cris, mas quer dizer que eu vou pagar, que vai acontecer de melhorar tudo que está acontecendo comigo? Não é assim, tá, gente? Não é bem assim. Porque tem pessoas, tudo que eu não conheço não existe. Exatamente. É isso mesmo, Roger. Tudo que a gente não conhece não existe. Então, e o que acontece? E aquilo que não existe, pode não existir no teu corpo aqui, na tua consciência, tá, gente? Mas no teu inconsciente aquilo tá gritando, tá? A informação tá lá, tá? Ela tá esperando ali uma oportunidade para ela ser olhada, ressignificada, trazer luz naquela informação, porque ela tá lá, tá, gente? No nosso inconsciente. E eu não consigo tratar. Exatamente, Roger. Exatamente. Então, o que faz, então, a sessão? É trazer para você essa consciência, tá? E te trazer um direcionamento. Cris, mas essa coisa vai... Tem pessoa, gente, que eu já fiz aqui, eu até postei um depoimento. Uma pessoa que eu atendi, uma cliente que eu atendi, ela foi a minha segunda cliente, né, que eu atendi ela me trouxe umas questões da vida dela, eu até cheguei a fazer um pequeno comando com ela dentro da sessão de diagnóstico. Gente, ela mudou, transformou, eu até postei o depoimento dela. Eu até pedi permissão para que eu postasse o depoimento dela, porque foi uma transformação tão grande. De quando ela chegou, de quando ela voltou, ela me mostrou ali que ela falou, eu quero fazer uma sessão com você. Agora ela falou assim, eu vou aqui mexer minhas coisas, movimentar minhas coisas aqui, porque eu quero marcar uma sessão com você, Cris, porque só esse pouquinho você já fez isso, eu quero mais. Ela falou. Porque é o nosso campo, gente. É o nosso campo. A técnica é boa, sim, é maravilhosa, mas também é o campo do terapeuta. Como eu tenho um campo, o Roger tem outro. Então também entra isso também. E então quando você vai acessando isso e você vai trazendo isso, vai fazendo as mudanças. E você também vai buscando, tá, gente? Cris, mas eu só fizer isso, fica por isso. Não. A meditação... ela ajuda, tá? Mas depende daquilo que você precisa. Você quer uma meditação para você se centrar, para você ficar mais aqui no agora, para você... O que seria? A meditação, gente, eu falo, tudo ajuda. Mas vai depender para aquilo que você quer, se você quer momentaneamente ou algo profundo, tá, gente? Porque tem, assim, técnicas, terapias, depois que começamos, não tem como mais parar de se auto-olhar. Exatamente, Fátima. A partir do momento que você entra nesse processo de cura interior, da sua busca interior, da sua conexão com a sua alma, da sua conexão com a sua mônada. Você sabe que nós temos uma mônada, né, gente? Que somos nós, né? Que é a nossa consciência, que é a forma nossa mais elevada de todas. Eu falo que ela é uma partícula de Deus, a nossa mônada. Ela veio do todo. E para ela poder experienciar as experiências que a gente está vivendo aqui na Terra, né? Principalmente aqui na Terra, ela foi se... Como é que fala? Se desmembrando, tá? Ela se desmembrou. Ela vem da supramônada, né? Essa supramônada, ela desce 12 mônadas. E essas 12 mônadas, cada mônada desce mais 12 extensões de alma, desce 12 almas, tá? E cada alma desce 12 extensões de alma, que somos nós, o fractal. Que sou eu, Cristiane, que é a Fátima, que é a Carol. Nós somos o fractal da mônada, mas nós pertencemos a ela, tá? A nossa mônada, que veio da supra
e que veio do todo, tá? Que veio lá de cima. E lá pra cima tem mais informação ainda, tá, gente? É onde a gente aprende no curso da ancoragem 5D, que é a grade. Que nós temos a grade horizontal e a grade vertical, que ela encontra com a gente aqui no nosso meio, que é o nosso eixo. Então, que é o ponto zero. Então, isso é o que alinha a gente. Isso você aprende na ancoragem 5D, tá? Lá no curso. Então, voltando aqui, o gancho aqui para nós de novo. Então, o que acontece, gente? Então, essas informações estão lá, contidas no nosso inconsciente lá. Se vocês perceberem um desenho que tem daqueles, não sei se vocês lembram, já viram um desenho de um iceberg, que tem uma ponta que tá marcado ali 5%, e a hora que você olha o iceberg tá lá embaixo, profundo, que é os outros 95%. Esse 5% é a nossa consciência, tá? E os 95% é o inconsciente. Então tá tudo lá. Tudo o que entra esse inconsciente também, tudo, gente, o nosso corpo emocional, mental, nosso corpo causal. Então tudo faz parte do pacote, tá? E então, conforme a gente vai vindo os desafios, conforme vai vindo as lições, conforme vai vindo os problemas, é a hora que a porca torce o rabo, né, gente? Aí que você fala, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio desse ciclo? Porque eu sempre tô repetindo. Quem aqui tá repetindo o ciclo, gente? Acho que todos nós, tá? Eu também me incluo. Tem ciclos também que às vezes eu tô repetindo. Eu falo, meu Deus, peraí, vamos olhar pra isso. Aonde tá isso, a informação? O que é que tá vindo aí? Vamos olhar essa informação, alinhar. Pra o quê? Pra buscar esse ciclo. Ah lá, Carol. Você tá vendo? Todos nós. Então, assim, tem solução? Tem solução, gente. Tem uma luz no fim do túnel? Tem uma luz no fim do túnel. Tem sim. Então, e talvez esse primeiro passo é essa sessão de diagnóstico, gente. Porque eu vou estar ali com você 50 minutos, tá, gente? 50 minutos ali, você conversando, a gente trocando informação, você me passando, te trazendo consciência, trazendo para você possibilidades, e o próprio campo vai alinhando algumas coisas. Então, assim, o que eu tenho percebido, as pessoas, elas falam assim, nossa, Cris, caiu tanta ficha, tanta coisa. Agora, então, quando já começa a internalizar, já começa uma pequena mudança. Então, por isso que eu trouxe essa sessão diagnóstica, gente. Ela tem um valor, gente, tipo assim, é 1/3 do valor da minha sessão, tá? Não é uma terapia psicológica, porque eu não sou, assim, terapeuta. Eu não sou psicóloga, eu sou uma terapeuta quântica. Eu sou uma terapeuta multidimensional, então eu não fico presa só numa linha, eu falo, numa grade só horizontal, entendeu? Entra comigo a horizontal e a vertical. Entra, como é que eu falo? Entra se tem questão sistêmica, ancestral, fractais de outras realidades, porque a gente teve várias existências, tá? E onde tem esses fractais também, que eles também, de uma certa forma, eles influenciam na nossa jornada aqui hoje, tá? As questões dos bloqueios, as crenças, as limitações. Então, tudo tem um conjunto aí, tá, Carol? E a terapia psicológica, muitas vezes, elas vão só na parte mais superficial, tá? Para tirar você desse incêndio que você tá, para poder você... E a quântica, a terapia quântica ou multidimensional, terapias que trabalham com essas ferramentas quânticas multidimensionais, elas vão mais profundo. Por quê? Elas vão buscar a raiz. Então, vai direto na raiz do problema. E você tratando a raiz do problema, vai sumindo o que está em cima, entendeu? É como você puxasse aquela linha, trabalhasse naquela linha, exatamente, e aquilo sumisse, aquela informação sumisse, porque tudo é informação, né, gente? Tudo é informação.
Então, dentro dessa sessão diagnóstica, é isso. Eu trago para a pessoa essa informação, essa clareza, para que ela já venha com essa consciência. Como o Roger falou, tudo que você não sabe não existe. Então, trazer essa consciência. Então, por isso... Então, Carol, eu falo, Carol, assim, eu posso te falar, porque eu passei muito tempo com psiquiatra, tá? Mas vou contar a minha experiência. Logo que eu descobri a depressão, já tinha, assim, né? E ela agravou muito depois, assim, que eu me casei. Eu tive alguns problemas no meu relacionamento lá, quando eu tava casada. E a gente vem trazendo também, eu falo que eu descobri muita coisa depois que eu fiz o curso de constelação, tá? Eu entendi muito o meu comportamento também, né? Porque eu tava casada, eu tava na criança, né? E várias personalidades minhas, vários fractais meus dissociados, tudo atuando em mim, sabe? Eu parecia bipolar, praticamente eu era bipolar, tá, gente? Eu era bipolar. Então, o que aconteceu? Eu passava com um psiquiatra, tá? E eu passava também com um terapeuta, com um psicólogo. Eles eram um casal. Eu passava pelo marido dela, que era o psiquiatra, e a psicóloga, eu passava pela esposa dele, que era a psicóloga. Mas, o que acontecia? Eles não buscavam a raiz do meu problema, gente. Só me tuchavam remédio. Não me perguntavam o que estava acontecendo comigo. Tipo, não ia buscar a fundo a informação. Tampava só com a peneira. Então, o que eu percebi? Que ele só foi me dando mais remédio. E eu lembro, gente, a consulta dele era cara, e era particular o médico, gente. Eu acho que naquela época eu já devia pagar uns R$600 a consulta dele, só de 7 anos atrás. Era um médico muito bom. Então, o que eu comecei? Tiro um físico e nos dopam. Exatamente isso. Gente, eu não tô dizendo aqui que eu sou contra remédio, que as pessoas não tenham que procurar um médico, tá? Estou contando o meu caso. Pra mim, na época, não foi bom, tá? Porque o meu problema não era um problema no lítio, eu não tinha um transtorno, nada, gente. O meu problema, eu tava cheia de obsessor, eu tava com muitas fractais meus abertos, que são as personalidades. Na minha primeira sessão, tava com 30 abertas, tudo obsessora. Estavam brigando para tomar a posse do corpo aqui da vez, porque elas fazem isso, tá? Se você perceber, você muda de humor a cada 6 horas. E eu tava cheia de obsessor, exatamente, não podemos radicalizar, às vezes precisamos das duas coisas, exatamente. Então, no meu caso, não era uma questão de uma parte física. O meu problema era psíquico, gente. Era emocional, era o psíquico, era cheio de porcaria, tava no meu campo, cheio de magia. Então, era isso. Por quê? E eu tava no fundo do poço pensando já em tirar a vida. Então, o que acontece? Quando chegou a terapia de ancoragem pra mim, chegou a ancoragem e eu comecei a receber as sessões, eu fui ficando diferente, tá? Na primeira sessão já fiquei diferente, eu falei, nossa, que coisa gostosa. Gente, eu ia a cada 21 dias religiosamente fazer sessão com a pessoa. Eu esperava, contava os dias pra ir, porque eu ficava tão bem, tão bem. E nesse período também eu troquei de médico, eu fui para um médico mais espiritualista, tá? Fui para um médico que entendesse também um pouco dessa parte espiritual, não ficasse só no raso, na terceira dimensão. E aí, eu lembro que ele falava assim pra mim, o que você tá fazendo, você tá tendo um resultado também bom? Eu falei, eu tô fazendo ancoragem. Ele pegou e falou, continua, não sei o que é, mas continua, que antigamente era apometria de ancoragem, né? Que foi a apometria, agora a gente chama de terapia de ancoragem. Aí eu peguei e falei assim, ele falou assim, continua, o que você tá fazendo? Eu falei assim, que tá dando resultado, tá indo. E foi, em 4 meses eu tive alta. Não tomava mais remédio, não fui mais pra psiquiatra, não fui mais pra psicóloga. E tô há 7 anos sem medicação, gente. E sem passar por psiquiatra, por psicóloga, tá? Então eu falo que a gente só leva o outro naquilo que a gente já passou, tá?
Então, quando chegam pessoas com problema de múltiplas personalidades, passando todos esses perrengues, cheio de magia, o que for, gente, no campo da pessoa, contratos, porque o que era o meu forte, muito forte na ancoragem? Recolher personalidade, desmanchar magia e quebrar contratos. Por quê? Porque isso era muito forte dentro de mim. Porque foram coisas que eu fiz muito. Então, tudo que você faz do outro lado negativo, numa outra vida que você faz, quando você vem, você serve pro lado positivo, você tá no positivo, a força que você tem de fazer, você tem de desmanchar. Entendeu? Então, isso, essas informações, tudo, aí você vai galgando, então você começa a ir subindo degrauzinhos, aí depois eu fui pro reiki, fiz reiki, mas eu falei, mas não é muito o que eu quero fazer. Aí eu tinha feito, né, primeiro foi o curso da ancoragem, fiz o curso da ancoragem, fui lá, fiz a formação do nível 1, aí depois eu fiz o nível 2, aí eu fiz o reiki, e aí eu continuei participando de algumas vivências, fazia algumas coisas dentro porque o nível 2 da ancoragem na época fazia vivência, agora tá mudado, né? E eu fui fazendo os cursos, vim os cursos, depois eu fiz a constelação familiar, porque eu queria entender, porque a princípio eu fiz, como a constelação familiar, ela casa com a ancoragem, né, tipo, são coisas que andam juntas, eu falei, vou fazer. Mas aí quando eu fiz o curso da constelação familiar, eu falei, gente, caiu um monte de ficha. Aí caiu um monte de ficha. A questão, por que eu nasci naquela família, as questões que eu tinha com o pai, as questões com a mãe, a família, antepassados, as coisas que eu trazia de mim. Então foi agregando informação. Só que eu nunca fui muito de atender com constelação, não era muito a minha praia. Eu faço comandos sistêmicos, é diferente. Mas eu não abro constelação familiar, não é meu campo. Mas comandos sistêmicos eu faço. Então, aí eu fui galgando, aí você começa, aí depois eu parei um pouco com os cursos, né, de cursos, eu comecei a trabalhar muito em minhas ferramentas com quem eu tinha, né, fiz o curso também da Magia dos Orixás com o Roger, fiz o nível 1 com ele, e depois você começa a trabalhar as ferramentas, aí você vai expandindo a tua consciência, tá, gente? E aí, aí depois eu fiz o curso da cura financeira multidimensional, que é um curso também que trabalha com aí eu falo, esse curso da cura financeira multidimensional, ele trabalha essa parte, tá? Tudo que tá relacionado ao seu financeiro, questões, pegar uma linha muito ampla, porque ele é uma frequência, trabalha na frequência 5D, tá? Então, quem faz os comandos é a pessoa, eu vou falando, a pessoa vai repetindo esses comandos e vai internalizando dentro dela. E é forte, tá, gente? É muito forte. E assim, são comandos maravilhosos, são comandos maravilhosos que você sente na hora que você fala. Eu, quando me atendo, né, com os comandos, que eu falo, nossa, eu preciso olhar, pegar isso agora, eu sinto. Eu pergunto assim no meu corpo, eu sinto, eu falo, não, eu vou trabalhar esses comandos. Então, você começa a fazer os comandos, já começa sentindo o corpo. Parece que vai tirando as coisas, assim, é porque a quinta dimensão é intenção, né? Então é muito rápido o processo. E o que? Tira a pessoa de só receber da limpeza e traz a responsabilidade pra ela. Então, e outras coisas, tem outras coisas mais, tá, Carol? Não cada pessoa, e funciona assim, tá, Carol? E cada pessoa, ela busca em você determinadas partes, porque cada pessoa, ela consegue acessar uma parte sua, tá? Até onde ela foi, ela consegue te acessar, tá bom? Então, cada terapeuta que você passa ou que você atende, ele tem uma bagagem, uma experiência. Então, ele busca em você, ele trata em você, ou ele traz para você aquilo o que ele já curou, que ele já trabalhou e até onde ele foi, tá? Dali ele consegue trabalhar o teu campo, trabalhar você, nada além de cima, tá? Disso. Porque aquilo que eu falei, a gente só leva o outro aonde a gente já esteve, tá? Então a gente tem uma caminhada aí, uma jornada, não é verdade? Então coisas, até vocês, quando vocês fazem uma coisa e vocês passam por aquele desafio e vocês conseguem, vocês resolvem, o que aconteceu? Você aprendeu.
Então, assim, se alguém estiver passando por aquele desafio, ou se você passar de novo, você fala assim, agora eu sei resolver. Não vou sentar, chorar, me descabelar, gritar. Não, eu consigo resolver. Eu parto pra ação. Não é assim? Então, gente, a nossa vida é isso. A nossa ancoragem, a gente estar aqui na Terra, a gente ancorar aqui na Terra, porque é preciso a gente estar ancorado aqui. Porque o que aconteceu também? Eu sempre fui muito aérea, gente. Eu sempre ficava mais lá em cima do que aqui embaixo. Para mim era muito pesado viver aqui embaixo. Então sempre, também não precisa nem falar do signo de peixes, né? Então eu sempre fui muito lá de cima. E então sempre tive facilidade, empata, uma intuição forte. Então sempre assim, vi seres, vi obsessores, eu via tudo, gente, que vocês podiam imaginar. Então, você começa a ter, às vezes, teve época eu tinha medo, eu falei, não quero ficar vendo essas coisas, sabe? Então, assim, você cria, abre muito teus canais. Então, eu tenho, assim, um canal muito aberto. E clarividência, um monte de coisa. Então, quando você começa nesse teu processo, você vai indo, então o que eu precisava fazer? Ancorar na terra. Eu tava muito solta, eu não tava tipo assim, fazendo as coisas. E foi o curso da 5D da ancoragem que me ancorou. Então agora, eu falo, agora desci pra terra, agora eu tô enraizada aqui, agora eu materializo, agora eu faço as coisas, agora então foi onde veio de eu começar a fazer esses movimentos, de começar a levar conhecimento para as pessoas. Não, Carol, todas as pessoas são, tá? Então, dependendo de como você vai se trabalhando e aquela informação você vai limpando, os canais vão se abrindo. Todas as pessoas, todas somos, tá, gente? Todos nós somos médicos, todos nós somos tudo. A gente que se limita, tá? Então, é o quê? Sair dessa limitação e ir para uma ação. Então, gente, essa sessão que eu criei a diagnóstico é para isso. Porque também tem muitos terapeutas, porque a gente, eu sou terapeuta, eu sei tudo. Gente, não é assim, tá? Tem coisas que a gente não consegue identificar em nós. Você tem que ter um olhar de águia muito profundo para saber você. Hoje eu já tô assim bem, tipo assim, esperta, já tô bem, mas assim, eu falo, eu já consigo ver, nossa, isso aqui tá vindo daqui. Então já tenho a resposta. Agora com que ferramenta que eu vou trabalhar? Tá, eu vou fazer e trabalhar com a grade. Eu tenho trabalhado mais em mim com a grade 5D, né? E com os comandos da cura multidimensional. Tenho feito os dois. Os atendimentos de ancoragem em mim, essas coisas eu já não tenho mais. Eu tenho feito só a ancoragem 5D e os comandos multidimensionais. Mas eu atendo as pessoas com as outras ferramentas. Então, o que acontece? Então, já começo a vir informação pra mim. Falei, peraí, tá vindo de onde isso? O que ela tá querendo me dizer? Então, eu vou sentindo, vou fazendo. Eu tenho tal comando? Tá, vou fazer esse comando. Vou fazer o quê? Vou alinhar a minha grade. Alinhando a grade também, isso também pulveriza. Então, tem N ferramentas, assim, tem N formas de você fazer. E é isso, então essa sessão diagnóstico eu criei para isso, para trazer um auxílio para vocês, gente. Vocês que estão aí perdidos, vocês que estão apagando incêndios, estão passando processos, bloqueios, desafios. Vocês não estão sozinhos, gente. Eu tô aqui, eu trouxe, eu abri essa sessão, eu fiz isso, trabalhar com esse diagnóstico, por quê? É para trazer um diagnóstico para você. Que que o Roger falou, quando você sabe, né, o que está acontecendo, você já começa a fazer uma mudança. O duro é quando aquilo fica enraizado dentro de você e você não faz nada, né? E aquela informação só se repetindo. Então, gente, é isso. Essa sessão de diagnóstico é maravilhosa. As pessoas estão fazendo, elas estão tendo resultado só com a sessão, tá? Algumas já falam assim, Cris, eu quero fazer também um atendimento com você. A sessão diagnóstica, Carol, assim, é um atendimento que eu faço com você, tá? É uma sessão. Você está conversando comigo, eu vou, dentro desse campo, eu vou trazendo as informações para você e eu vou trazer para você um diagnóstico, tá?
falando assim pra você, olha, fulana, tem isso, isso e isso aqui, uma consciência aqui, vou te trazendo a consciência, tá? Tem uma questão aqui com o pai, uma questão com a mãe, eu te trago a consciência, tá? Do que tá acontecendo com você. Porque muitas vezes a pessoa trazendo uma consciência pra ela, principalmente os terapeutas, puta, que já peguei aqui. Então já sei que eu tenho que trabalhar em mim o medo. A pessoa fala, sim. Já sei que eu tô aqui com uma questão de medo, tô com uma questão aqui de tal coisa. E as pessoas têm as ferramentas que elas vão se trabalhar, entendeu? Ou tem pessoas que uma consciência que você traz, quantas vezes a pessoa só de falar pra mim algo, eu internalizar dentro de mim, aquilo já promoveu uma cura, entendeu? Só que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas, Cris, eu não dou conta. Eu ainda não tenho essa bagagem toda que você tem. Tudo bem. É para isso, então vem para terapia comigo. Vamos lá fazer uma sessão da ancoragem ou uma sessão da cura financeira multidimensional ou alguns comandos sistêmicos. Então, eu te direciono para a melhor ferramenta dentro daquilo que você traz, tá? E é isso então, gente. Então eu quero saber quem tá aqui comigo desde o começo da live, que eu vou fazer o sorteio. Eu tô com meu potinho aqui, ó, pra eu colocar. Fala pra mim, quem tá aqui. E, Carol, e a sessão, Carol, ela dura 50 minutos, tá? Ela não atrapalha, assim, o horário. É uma sessão, assim, feita via Meet. Ela é uma sessão de 50 minutos. Eu falo que você sai transformada, tá? As pessoas que fizeram comigo, assim, elas relatam, Cris, olha que diferença. Que diferença o Roger, como é que fala? Do que você trouxe. Só daquilo, um comandinho que você fez comigo, eu já senti. Tá bem legal. Então, vamos por aqui. Deixa eu cortar aqui os papeizinhos. Vou chamar, ó, então... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô cortando os papeizinhos aqui, gente. Vamos conversando comigo. Peraí. Então tá o Roger, tá a Caroline, tá a Fátima. Quem mais tá aqui? Deixa eu dobrar direitinho pra não ficar diferente os tamanhos, pra não falar assim, ela priorizou não sei quem. Não, isso não vai rolar. Direitinho. Vamos lá. Peraí. Então, a Caroline. Carol, aqui é só uma conversa, tá, Carol? Porque a informação mais profunda, ela vem quando tá nós duas. Porque daí é o quê? O teu campo comunicando com o meu, entendeu? É o campo informacional meu com o seu campo informacional. Aí eu rastreio, aí eu vou fundo, aí eu rastreio mais profundo, entendeu? Mas a sessão, Carol, seria importantíssimo se você puder fazer. Você vai ver a diferença quando te trouxer as consciências, que você entender como você já vai se sentir diferente. Ó, Roger, eu tô colocando a Fátima. E agora eu tô colocando o Roger, tá? Tem mais alguém aqui? São só os três? Ó, Roger, Fátima. A Fátima fez várias vezes sessões comigo. A Caroline, ó, tá vendo? 3 papeizinhos, tá? Vou dobrar direitinho. Pra não... Ó, dobrando aqui. O outro. Até dobrar de zoinho fechado pra não ter... Ó. Peraí. E o terceiro. Peraí. Eu vou tirar de olho fechado, ó. Você é amiga da Gi? A Gi é maravilhosa, gente. A Gi é incrível. Ó, gente, tô mexendo aqui os papeizinhos, tá bom? E eu vou fechar o meu olho. Tantararam, tantararam. Quem quer ser sorteado? Eu! Tantararam, tantararam, tararam, tararam.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem que é o campo de quem que eu vou... Vai fazer a sessão de diagnóstico comigo. Peguei. Olhinho fechado. Tantararam, tantararam, tantararam. A Fátima. Fátima, você é a sortuda. Tu tá aí, Fátima? Se tu saiu... Fátima, você tá por aí? Ai, ela tá aí. É tu, amada. Me chama que tu que foi sorteada. E é isso, gente. Aceita e receba, sua linda. Então é isso aí. Receba. É isso aí. Então, gente, obrigada aí por estar comigo na live. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigada, Roger. Vem passear pra cá, Roger, pra gente fazer uma trilha. Até junho eu tô por aqui. Então, gente, beijo aí pra vocês. Um excelente aí segunda-feira, né? A gente tá no meio do feriado, né? E obrigado por vocês estarem acompanhados aqui comigo nessa live. Gratidão, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo, beijo, gente. Quiser marcar uma sessão de diagnóstico comigo, eu vou... Eu acho que não sei se vai ficar aqui o telefone, eu vou colocar aqui meu telefone. Carol, você tem meu contato? Ó, Cristiane. Eu vou passar aqui meu contato falando que é melhor. Gente, se vocês quiserem marcar uma sessão de diagnóstico, é Cristiane 11 99975 4833. Então, gente, obrigada por tudo. Beijo, pessoal. Até mais. Bom fim de semana. Beijo, beijo.